a libertação é um milagre. Irmãos, por conta própria, eu canso de falar que nós não temos capacidade. Você pode ser inteligente, você pode ser bem dotado de várias capacidades, você pode ter muito dinheiro, você pode ser o mais bonito, você pode ser o mais saudável. Irmãos, se você quiser se libertar do pecado, você não consegue. É só a graça do Senhor que pode nos libertar, nos convencer. É lógico que existe um esforço, uma consciência, nós precisamos de nos libertar, mas se não for a misericórdia de Deus, meus irmãos, estamos pegos. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao versículo 35, a parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Preste atenção, pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Espírito Santo, quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em fé. Esse momento especial agora da palavra. Eu te peço, Senhor, que diminua o meu ego, para que o Senhor cresça. Alcance os corações, tire os tapões dos olhos, do ouvido, para que a tua palavra possa entrar em nossos corações novamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, antes de entrar aqui na mensagem, uma parábola muito conhecida, né, pela igreja, a parábola do bom samaritano. E nós a conhecemos como a situação que nós nos deparamos quando a gente vê alguém necessitando do Evangelho e a gente não menciona o Evangelho. Mas nessa noite eu quero te mostrar algo além dessa visão, que pelo menos eu ainda não tinha visto, e através de alguns estudos eu quero trazer para a igreja. Bem? Mas antes disso, irmão, ontem à noite eu estava em casa e eu estava vendo uma reportagem científica e mostrando que o desespero do ser humano. Nós acabamos de louvar aqui, vendo os louvores falando da grandeza de Deus, todo o seu cuidado, todo o seu poderio, toda a sua majestade, que tudo está no controle dele. Nós louvamos. Levante as tuas mãos, eu quero exaltar, e teu louvor te adorar. Né? Então, nós exaltamos o nosso Deus e sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas, irmãos, existem situações que o ser humano, quando não se concentra a fé em Cristo, quando não se concentra a fé no Criador, ele entra em desespero. E eu estava vendo essa reportagem, eu estava vendo. O ser humano, ele sabe que a terra ela está muito prejudicada. Deus criou a terra de uma forma perfeita, mas nós, seres pecadores, estamos destruindo aos poucos o ar, as águas, a natureza. Então a terra ela está ficando menos habitável. Antes era totalmente habitável, hoje ela está ficando menos. E isso está trazendo muito desespero, porque com o passar dos anos a terra pode, segundo a ciência, não ficar mais habitável. Mas, irmãos, se nossa fé estiver no Senhor, nós estaremos seguros. Porque a nossa fé não está nessa terra, não está nessa vida terrena, está no Senhor, na eternidade. E eles, irmãos, segundo aqueles estudos, eles ficaram muito felizes porque eles encontraram um planeta e eles estavam denominando de Terra 2.0. E ficaram felizes, e esse planeta ele estava a 4 anos-luz de distância. Irmão, sabe o que é 4 anos-luz? É 4 anos andando na velocidade da luz para você chegar lá, irmãos.
Para e pensa para você ver que majestade, que criação, que hoje coisa mais extraordinária que Deus fez. Irmãos, encontraram um outro planeta que está a 4 anos-luz. Irmão, se você apagar aqui, ó, rapidinho, as lâmpadas, é num piscar de olhos. Imagina você nessa velocidade, andar nessa velocidade durante 4 anos para encontrar esse planeta. É muito distante, irmãos. É muito poder. Mas, irmãos, eles pesquisando esse planeta ele tem uma estrela, igual nós temos a estrela Sol, que a nossa Terra, a que nós habitamos, ela gira em órbita, né? Ela vai girando, né? A Terra ela é redonda e ela vai girando. Então, durante 24 horas, o Sol ele vai cobrir metade da Terra e depois a outra metade, correto? Porque a Terra gira em 24 horas. E o Sol e a Lua vai fazer um parâmetro do calor e o frio. O calor de dia e o frio à noite. Isso vai fazer com que as plantações andem em dia, a água não seque, tudo ande corretamente como Deus criou. E nesse planeta, irmãos, ele tem um problema. A órbita dele ele não gira esse planeta. Então, essa estrela que ilumina ele, ela é muito quente, semelhante ao Sol. Então, um lado desse planeta, ele é totalmente quente. E nele tinha água habitável, ar puro, mas essa temperatura, ela tende a acabar com a água com o tempo e acabar com o oxigênio. E o outro lado desse planeta é totalmente gelo, porque não bate sol. Frustração, hein? Imagina só. Então, irmãos, Deus ele está no controle de tudo. Enquanto o mundo está em desespero, nós estamos em tranquilidade, porque em breve Jesus voltará para acertar as contas. Sabe esse planeta que o Senhor criou para habitarmos? Irmãos, o Senhor vai prestar conta de tudo. E a Bíblia mostra que Jesus ele é especialista em restaurar todas as coisas. Ele restaurará tudo. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Ele restaurará todas as coisas. Então o desespero, irmãos, é grande. Quando não existe fé, quando não existe esperança. Mas para o crente verdadeiro, aquele que está ligado em Jesus, há esperança sempre. Então não largue Jesus por nada, irmãos. Pode ter notícia ruim, pode ter que, sabe, as pessoas estão desesperadas, tentando resolver com os poderes que ela tem nas mãos, mas não botam a sua fé em ação. Porque você pode ter certeza, se esse país fosse habitado, os primeiros que iriam eram nós aqui não, irmãos. Irmãos, nós que ia ficar com o planeta que está meio capengando. É os milionários que iriam, irmãos. Então se resolveria com dinheiro. Mas existem coisas, irmãos, que o poder e o dinheiro não resolvem. Só a fé e a esperança em Cristo Jesus. Irmãos, então vamos entrar aqui para a mensagem que eu quero passar para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. É a mensagem do bom samaritano. Nós aprendemos que, desde quando eu comecei a congregar, eu aprendi que a passagem do bom samaritano, e não aprendi errado, aprendi o certo, que é explicitamente nós olharmos para uma pessoa necessitando da palavra de Deus e nós negarmos. Essa passagem fala que um homem estava, a parábola de Jesus fala que esse homem estava a caminho de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado, espancado no meio do caminho. E esse homem ele ficou lá, jogado. E passou de longe, lá do outro lado da rua, um sacerdote, seguindo o mesmo caminho, saindo de Jerusalém para Jericó. E ele olhou de longe e não fez nada. A mesma coisa, vem o levita saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Ele olhou e não fez nada. O bom samaritano, que era a pessoa em que não se dava bem com os judeus, ele vai, estende as mãos e cuida das feridas dessa pessoa que foi assaltada e espancada. Ou seja, a Bíblia nos mostra que, às vezes, as pessoas que estão proclamando, falando de Jesus no altar, cantando no altar, profetizando, falando em línguas, colocando a mão sobre o enfermo, falando sobre as leis de Deus, profetizando, revelando, mas na hora de falar o verdadeiro evangelho para quem precisa, nega-se. E essa parábola ela é muito bem isso, irmãos. Mas hoje, nessa noite, eu quero fazer uma analogia entre essa parábola do bom samaritano com o plano salvífico de Jesus para mim e para você. Então, eu quero te convidar a prestar bem atenção, irmãos.
Primeiro, para que nós possamos entender por que Jesus fez essa parábola, Jesus ele tem um diálogo com um advogado da lei, ou um doutor da lei em outras traduções, que fala assim, certa vez um advogado da lei, no versículo 25, anterior que nós lemos, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faz isso e viverás. Então, irmãos, foi um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Mas para que ele entendesse bem o que é amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. E Jesus começa indagando, falando com ele assim, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Irmãos, fazendo analogia com o plano salvífico de Cristo, Jerusalém, segundo a Bíblia, ela é a cidade santa, correto? É a cidade em que Deus tem um propósito salvífico. E Jericó é, segundo a palavra de Deus, uma terra que era amaldiçoada. Se não fosse assim, Josué não teria derrubado os muros, não teria devastado aquela cidade, aquele ponto daquele ataque que foi a Jericó. Jericó era uma cidade, então, simbolizando aqui, nessa analogia, um lugar de perdição. Jerusalém, cidade santa, e o lugar de Jericó, lugar de perdição. Peço a você bastante atenção, porque essa parte é crucial. Jerusalém, cidade santa, Jericó, lugar de perdição. O homem, ele estava saindo de Jerusalém, na cidade santa, e indo para Jericó. Ele estava a caminho. Segundo a geografia, Jerusalém estava a 300 e tantos quilômetros acima do nível do mar, e Jericó 100 e poucos quilômetros abaixo do nível do mar. Então a caminhada era boa, né? A diferença de altitude também. Então, esse homem ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele é assaltado e espancado. Eu quero fazer uma analogia aqui, irmãos. Quando Deus ele criou o Jardim do Éden, era tudo perfeito, um lugar santo. Adão tinha tudo perfeito para ele: água, alimento, clima, sem pecado, tudo perfeito, irmãos. Tudo perfeito. Mas então chega o pecado, trazido, persuasivo por Satanás, e o homem cai. Irmãos, o homem ele estava saindo de Jerusalém, do lugar santo, para Jericó, e ele é assaltado. Esse assaltante, nessa simbologia aqui, ele representa Satanás, que o assalta, o espanca e o deixa jogado. A situação que o homem se encontra quando ele se derrama no pecado, irmãos. Satanás, ele espanca, ele judia, o que ele quiser, porque está em queda. E nessa situação que está ali o homem jogado, desdeixado, vem então o sacerdote. E nessa simbologia aqui, nessa comparação, o sacerdote seria a transição entre Adão até Moisés. Nessa época, irmãos, de Adão e Moisés, os homens, eles, para agradar a Deus, eles faziam sacrifícios, correto? Adão não fazia, mas já Abraão, Isaac, Jacó, todos esses faziam sacrifícios sem ter uma lei. Mas esse sacrifício, irmãos, era feito de qualquer maneira. E esses sacrifícios não salvavam o povo de Israel. Eram sacrifícios feitos, mas que não salvavam. Então o sacerdote ele olha de longe, como a era dele não poderia salvar, ele não faz nada.
Ele não poderia fazer nada, ele não poderia ajudar o homem que foi espancado e assaltado. Depois veio o levita, e prestem atenção, todos saindo de Jerusalém, um lugar santo, abençoado, para Jericó. Lá vem o levita de Jerusalém para Jericó, saindo da bênção para a perdição. O levita, nessa passagem, ele representa Moisés até a era em que Jesus pisa na terra. A era de Moisés é a era da lei. Aí sim, ficou tudo regularizado, sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, lavar as mãos para isso, cerimônia para aquilo, tudo regularizado, mas mesmo assim, não havia solução para o ser humano. Davi um dia disse assim, o Senhor não se agrada de sacrifícios de tolo, que senão faria. O Senhor se agrada de um coração puro, um coração que te adora e que te ama. É isso que o Senhor requer de nós. Então essa era também não funcionava, irmãos. As pessoas faziam sacrifício e não solucionava o problema do ser humano. Então o levita, ele olha para o homem que estava espancado, assaltado, e não poderia reagir, não poderia ajudá-lo. Então vem o bom samaritano. O bom samaritano, aquele que não se dava bem com os judeus, aquele que não ligava com os judeus. Sabe por quê, irmãos? Porque na época em que a Síria era o grande império mundial, ela sitiou a cidade de Samaria, que fica dentro de Israel, e trouxe pessoas de várias nações para habituar nessa cidade, dentro de Israel. Sitiou a Samaria, tirou muitos ali, fez muitos israelitas de cativo, e trouxe pessoas de outras nações. Israel, o povo judeu, ele não se envolvia com outras nações, não se relacionava, não tinha casamentos, não tinha, relações sociais com outras nações. Não se criava família com outras nações. Com a chegada desse outro povo, acabou que muitos samaritanos se envolveram e criaram famílias, então, e os judeus, então, se afastaram de Samaria, então não tinha ligação. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, para a samaritana, né? Me deu de beber? Ela vira e fala, se o Senhor soubesse de quem está pedindo água para beber, né? Ela questionou Jesus, porque ela sabia que Jesus, sendo judeu, estava pedindo ela para beber água, pegar água do poço. Porque judeus e samaritanos não se ligavam. Então, Jesus leva aí a passagem do homem, o bom samaritano. E eu quero fazer aqui a analogia do bom samaritano com Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus. E os seus o rejeitaram. Jesus veio para Israel, mas Israel o rejeitou. Então Jesus usa o bom samaritano para representá-lo nessa parábola. Jesus veio para Israel, para o povo judeu, e ele foi rejeitado. É por isso que hoje, irmãos, nós fazemos parte. Nós que somos considerados gentios, nós fazemos parte do plano salvífico de Cristo. O Evangelho chegou no meu coração, no seu coração. O Evangelho expandiu, alcançou os nossos corações para a salvação minha e sua. O bom samaritano representava Jesus. Então lá vem o bom samaritano, irmãos. Aquele que era recusado pelo judeu, vê o homem espancado, deixado lá no solo, e ele vem e cuida das suas feridas. Dá de beber, cuida dele, enrola ele no lenço. Irmãos, recapitule aqui um pouquinho quando você aceitou Jesus. Irmãos, o cuidado, o prazer de ver a transformação que Jesus faz na vida do ser humano, irmãos, todo o cuidado. Satanás estava pintando e bordando. A irmã acabou de contar o testemunho aqui do seu irmão. E Satanás pinta e borda, irmão, mas quando nós professamos a fé em Cristo, tudo muda. Todo o assalto de Satanás que veio para matar, roubar e destruir, cai por terra, porque Jesus é poderoso. Então, irmãos, quando aquele homem ele cuida ali quando o samaritano cuida daquele homem que estava jogado, é representando Jesus. O pecado ele faz isso, irmãos.
joga o ser humano no chão, acaba com o ser humano, acaba com a sua alma, com o seu ânimo, tira a família, traz doenças, traz morte. Olha como que a Bíblia fala que era um jardim do Éden, irmãos. Tudo perfeito hoje. O clima está muito louco. Doenças uma atrás da outra, guerras, famílias sendo destruídas. É o pecado que tem dominado. Mas se nós permitirmos que Jesus trabalhe em nossa vida, Ele sarará todas as nossas feridas causadas por Satanás. Todas as nossas feridas causadas pelo pecado. Então, irmãos, Ele cuida ali daquele homem. O bom samaritano pega aquele homem e coloca no seu jumento e o leva a uma hospedaria. Quando ele chega lá, irmãos, esse bom samaritano, ele chega na hospedaria e conversa com o hospedeiro, falando que ele iria deixar esse homem hospedado lá, pagou com 2 denários, que era 2 meses de trabalho, significava 2 meses de trabalho, pagou com 2 denários e prometeu que iria voltar. Irmãos, esse hospedeiro, aqui na parábola, representaria o Espírito Santo de Deus. O que Jesus disse, irmãos? Eu vou, mas vos deixarei um consolador. Eu irei, mas vos deixarei um consolador. Vocês não vão ficar só. Vocês ainda terão cuidado. E breve irei voltar. E ele ainda paga com 2 denários. Jesus pagou com o próprio sangue, irmãos. Pela minha vida e pela sua vida. Ele pagou com o próprio sangue, com a própria vida, para que você estivesse hoje aqui. Então Jesus, ele, na passagem de bom samaritano, ele deixa com o hospedeiro, que representaria o Espírito Santo, todo cuidado, e prometeu que iria voltar. Irmãos, todas as aflições que nós passamos nessa vida, Jesus, ele irá sarar todas as feridas. Irmão, toda perca que você tenha será restaurada em Cristo Jesus. Se é, irmãos, uma bala emocional, uma ferida emocional, Jesus vai restaurar todas as coisas. Ele disse, eu vou, mas breve eu irei voltar. Jesus disse que a volta dele seria como uma árvore brotando, como um sinal na videira. Quando estivesse dando frutos, sinais, é porque ele iria voltar. Irmãos, os sinais estão bem claros. O pecado ele tem dominado. O pecado ele tem abundado. As pessoas têm se afastado. Rumores de guerra. Olha aí o que está acontecendo agora na política, né? O Trump fazendo o tal do tarifaço. Uma confusão danada, irmão. Daqui a pouco o pessoal endói o cabeção e aí sai da economia e já quer ir para a guerra. Então, irmãos, tudo está em torno da volta de Cristo. Então, Jesus, ele deixa os nossos cuidados ao Espírito Santo de Deus, mas ele promete que logo ele irá voltar. Logo ele irá voltar. Então, o bom samaritano deixa lá aos cuidados na hospedaria do hospedeiro, que representa o Espírito Santo, e promete que logo ele irá voltar. E se faltar alguma coisa, ele ainda iria recompensar o hospedeiro se tivesse um gasto maior. Então, irmãos, fique firme, bota sua fé em Cristo, porque breve Jesus voltará. Quando você se deparar, irmãos, com situações difíceis como eu, você sempre nos deparamos, uma doença, um ente querido, que você tem orado, tem buscado, um problema no relacionamento, no casamento, um problema com o filho, lembre-se disso, irmãos. O Senhor Jesus, ele é especialista em restaurar todas as coisas. E através disso, irmãos, ele está prestes a voltar e buscar a tua igreja. Raramente você está ouvindo falar disso, irmãos, na volta de Cristo. Antigamente, o evangelho, a mensagem evangelística era a volta de Cristo, era arrependimento dos pecados. Irmãos, mas quase não se fala nisso mais. Sabe o que mais é pregado agora, irmãos? É a mensagem de autoajuda. O Senhor ele vai fazer acontecer, vai te abençoar,
vai te fazer prosperar na sua empresa, você vai prosperar, você vai conseguir, isso vai acontecer. Irmãos, e o pecado está aí abundante, e as coisas estão acontecendo, e Jesus está prestes a voltar. É por isso que vai pegar muita gente de surpresa, irmãos. Então fique firme, irmãos. Acautelai-vos no coração e fique firme, porque breve Jesus voltará. A nossa congregação até usa esse slogan, né? Breve Jesus voltará. Olha lá, tem em cima lá. Breve Jesus voltará. Nós nunca podemos perder essa visão, irmãos. Essa esperança. Que quanto mais a gente foca na terra, mais o nosso coração distancia do Senhor. Quanto mais nós focamos na eternidade, mais nossos corações se aproximam do Senhor. Então que Deus vos abençoe. Vamos estar encerrando essa palavra e quero fazer uma oração que Deus ele nos conceda que essa palavra essa palavra de salvação, esse projeto salvífico nunca venha a escapar de nossas mentes, de nossos corações. Lembre-se sempre da salvação em Cristo. Lembre-se sempre do projeto salvífico. Tudo que Jesus fez por você, irmãos, não foi em vão. Tudo que Jesus fez por mim, por você, foi pago com um altíssimo preço. Algo que dinheiro ele não compra. Algo que um poder de um governante não pode fazer por mim, por você, ele fez.